Muito boa tarde para a comunidade do canal DCM TV, o canal do seu site de notícias diário do centro do mundo. Vão chegando, ficando à vontade, sentando, pegando uma água, um café ou um vinhozinho, quem sabe. E vamos agora falar sobre as últimas notícias, desde ontem, né, que vocês não têm notícias nossas. Estamos aqui com uma equipe incrível de comentaristas. Eu sou Marília Besnos e vou apresentar para vocês esta live de domingo. Estou com o nosso diretor Kiko Nogueira e o cientista político, um dos convidados mais pedidos aqui, que já tem um programa fixo no DCM, Alberto Almeida. Muito boa tarde, pessoal. Só antes da gente passar a palavra para eles, eu vou aqui procurar a live no meu celular para cumprimentar a galera que está chegando, que já viu o link e que está sempre ligadinho aí nos nossos ao vivos, porque desde que a gente mudou a ferramenta, ficou um pouquinho mais difícil de enviar as notificações, mas já vejo que tem bastante gente aqui com a gente. Ted Herr, que está sempre presente, muito boa tarde. Alciran Souza, Maria Aparecida de Carvalho, Elizabeth Nogueira, nossa parente aí, boa tarde. Dercy Brito, Cacau Protetora, Adilson Guite, Maria do Carmo Martins, Vanderlete e a Félix Cordeiro, muito boa tarde. Dercy Brito, quem mais está aqui? Já temos moderadores na área, limpando o chat de qualquer comentário agressivo ou mal educado. Por favor, podem discordar, mas com muita educação. Ana Jeane recebeu a notificação, que bom, principalmente pela Marília estar aqui também. Obrigada, querida, é um prazer. Da Silvia Edi, falando da Paraíba, muita gente do Brasil inteiro e até de fora com a gente aqui. Evandro Arigoni, que é engenheiro Paulo de Frontin, do Rio de Janeiro, olha que legal. Brasil é uma palavra de origem celta que quer dizer vermelho, afirma Marcos Lima. Alexandro Freitas, Lula Sangue Bom, simpático. Maria das Graças, dizendo boa tarde. Márcia Becker diz que foi notificada. Que legal, gente. Fico feliz que o YouTube está dando mais espaço para a gente. Vamos lá. É importante mesmo a presença de vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo. Quem ainda não é inscrito no canal, de se inscrever. Aproveita que a live está começando. Pega esse link, joga nos seus grupos de WhatsApp. Manda para aquela amiga um pouquinho desinformada que você acha que está precisando se alfabetizar politicamente, não é mesmo? Que ajuda bastante a gente a melhorar o discurso, as discussões e, quem sabe, convencer as pessoas para o lado bom da força. Elisa Botelho fala que, acha pedante falar do título com título de diretor, mas Elisa, ele é o diretor do site, não é pedante, não. Será que é só porque ele é meu marido? Eu tinha que falar, é o maridão? Não, estamos aqui, né? Tem uma hierarquia que a gente respeita e gosta muito. Bruce Lee afirma que Palmeiras não tem mundial, aí vocês vão discutindo aí no chat, que é sempre muito legal ver as discussões saudáveis que vocês têm entre vocês. Marta Neves, Kiko tinha dito que hoje era às 18 horas, meu amor, mas o que acontece? Os assuntos estão muito ferventes, muito prementes, então a gente quis antecipar para não ter mais coisas novas aparecendo e a gente não discutir as que já foram divulgadas, né? Então é isso. Ted Herr, não vou ler seu comentário, desculpa, é muito engraçado, mas o pessoal procura aí no chat. E acho que já podemos, então, dar início para as discussões. Vou passar a bola aí para o Kiko Nogueira. Boa tarde, Kiko. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, amigos. Prazer estar aqui com vocês nesse domingão. Lamento que a gente tenha entrado mais cedo, mas é pela urgência do assunto também, né? E para a gente poder combinar o horário de todo mundo aqui. A pauta hoje, obviamente, é essa nova revelação da Vaza Jato, parceria do Intercept com a Folha de São Paulo. E na Folha de São Paulo está resumido no título assim, conversas de Lula mantidas sob sigilo pela Lava Jato enfraquecem tese de Moro. O que os diálogos obtidos pelo Intercept, divulgados na edição desse domingo da Folha, comprovam resumidamente, meu caro Alberto, que o Lula, a contragosto, aparentemente, ia assumir a Casa Civil do governo Dilma para tentar dar uma sobrevida, para tentar organizá-lo, né? A Lava Jato estava ali grampeando e sonegou do público conversas obtidas pela Polícia Federal, 22 diálogos, né? O que ela não sonegou foi aquele do Bessias, famoso Bessias, em que dá a entender, né, que
a Dilma e o Lula estavam tramando colocar o Lula na Casa Civil para que ele escapasse ali do Sérgio Moro e fosse para o fórum privilegiado. Todo mundo lembra o que resultou desse escândalo, o William Bonner lendo como no jogral, né? Foi uma grita generalizada, o Gilmar Mendes impediu o Lula de assumir e o resto é história. Deu no golpe e deu o quê? Principalmente ali no Moro, certo, ministro, e no governo Jair Bolsonaro. Talvez, a gente tem falado isso, né, Alberto? Hoje, esse é o vazamento mais importante, outro porque os vazamentos vão sendo cada vez mais surpreendentes, né? E eles ainda têm muito material, tem muita munição ainda por vir. Nesse caso aí, gostaria de ouvir você, Alberto, mas tem uma frase do Daniel que me parece a mais assim reveladora do que era a Vaza Jato no fim das contas. O delegado Igor Romário, eu acho que fala para ele sobre problemas que ele pudesse vir a ter, né, de não abrir esses outros diálogos do Lula. Lula fala, inclusive, com Michel Temer, e o Daniel fala assim, olha só, 2 pontos. A questão jurídica é filigrana dentro do contexto maior, que é político. Olha, se isso é uma confissão de que a Lava Jato é um projeto de poder, eu não sei mais o que é. Se isso não é uma confissão de que a Lava Jato não está fazendo direito, não está fazendo justiça, eu não sei o que mais falta. Eu não sei o que mais falta para o Moro e o Dallagnol responderem a isso como se deve. Na minha opinião, deviam estar presos. Alberto, gostaria de te ouvir. Ô, Kiko, eu, inclusive, fiz parte, eu fui atingido por esses vazamentos ilegais. Olha só. Eu tive uma conversa com o Lula ali no 8 de março e o Moro vazou a minha conversa com o Lula de forma, se você for ler a lei, de forma ilegal, porque eu não tinha nada a ver com nenhuma investigação. Você não pode vazar uma conversa, você não pode divulgar uma conversa que não tenha nada a ver com investigação. E de tempos em tempos eu conversava com o Lula em momentos de crise e dava a minha visão, né? A visão baseada em alguns conhecimentos que eu tenho, né? Coisas que eu li, e falei a minha visão sobre a justiça. Isso ficou famoso, eu apareci em todos os jornais nacionais daquela semana, minha voz apareceu no Fantástico, quer dizer, foi um negócio... você não vaza conversa, quer dizer, eu sou uma pessoa privada, né? Eu nunca me candidatei a nenhum cargo, nunca me filiei a nenhum partido, eu tenho uma esposa, 3 filhos, quer dizer, aquilo tem impacto na vida das pessoas. Meu Deus, Alberto, eu não sabia disso, que absurdo, você foi exposto ali, tentativa de assassinato de reputação. Completo, quer dizer, por quê? Porque eu falei para o Lula, né, naquele diálogo, eu falei como funciona a justiça, inclusive nos nossos diálogos aqui, que nós já conversamos sobre isso, que a justiça é inquisitorial, que ele iria ser condenado, iria ser preso, eu falei tudo isso, e que a única maneira de se evitar isso era ter algum tipo de foro, mas era uma visão particular de um tema, né? Eu não estava falando da governabilidade do país, até cheguei a tocar nesse assunto, quando mencionei para Lula, né, que ele tinha tido sucesso com Palocci, com Henrique Meirelles, e que ele tinha uma equipe já azeitada que ele poderia ter próxima dele, mas aquilo foi algo tangencial na conversa. O cerne da conversa foi um pouco explicar porque aquilo estava em que contexto? No contexto da condução coercitiva dele. Na verdade, eu estava falando mais da perseguição que tinha ocorrido porque tudo aquilo aconteceu entre a condução coercitiva e o vazamento. Tá? E eu tive o nome exposto, quer dizer, eu sou um indivíduo privado, né? Um inseto minúsculo, né? Diante de um jornal nacional, diante de um Fantástico, né? E tive meu nome exposto numa conversa que eu tive com ele, quer dizer, uma coisa absolutamente ilegal, né? E agora, quer dizer, na verdade, Kiko, eu enfatizo, né? A minha preocupação naquela conversa era alertá-lo para a condenação e prisão que iria acontecer. Eu falei, inclusive, tudo que eu falei acabou acontecendo, tá? Eu não sou advogado, não sou jurista, foi baseado nos estudos que outras pessoas fizeram, que eu li, que eu tive acesso do sistema jurídico brasileiro, né? Que era uma dimensão. O Lula estava mais preocupado com a outra dimensão, a da governabilidade, que foi como você abriu aí a nossa conversa de hoje.
né? Tanto é que, tão logo ele desligou o telefonema com a Dilma, ele ligou para o Temer. E ele tinha uma conversa completamente aberta com o Temer, né? Vai lá tomar o uísque, põe o uísque no gelo, enfim. É conversa de negociadores políticos, de gente que né, fazia acordo no fio do bigode. Né? Mas isso tudo, todo o contexto, todo esse enredo, todo ele absurdo, todo ele ilegal. Veja só, eu consultei, né, uma consulta, um advogado muito bom que disse: Alberto, não adianta você processar o Moro, porque eles vão dizer que dentro daquele contexto fazia sentido vazar a sua conversa com Lula. Mas foi um absurdo, aquilo vira a vida da pessoa de cabeça para baixo. Imagina, em todos os dias da semana apareceu minha avó de Jornal Nacional e no final da semana apareceu no Fantástico. Quer dizer, e eles sabendo que o que eu tinha falado não era a principal preocupação do Lula, que a principal preocupação do Lula era a governabilidade do país. Tanto é que o Lula defende lá Aécio, defende Alckmin, defende a Marta. O Lula diz em algum momento, nas conversas, que a Lava Jato está fazendo é um absurdo, inclusive contra o Aécio, contra o Alckmin. O Lula estava pensando no sistema político como um todo, e ele como parte do sistema político. E o Lula estava preocupado com a destruição que a Lava Jato estava fazendo no sistema político, como o Lula acredita que todas as saídas para os problemas das pessoas, ela é política, as saídas são políticas, elas não são jurídicas, né? Uhum. É claro. Mas que loucura, que história! E aí eles usaram a conversa com você também para criminalizar o Lula, ou dar a entender que estava tentando escapar, sim, do Sérgio Moro com essa história toda aí. Sim, o Kiko, a decisão do Gilmar Mendes, meu filho hoje faz graduação em Direito. Aí lá num grupo de estudos eles começaram a ler a decisão do Gilmar Mendes que impediu o Lula de ser ministro. Na decisão do Gilmar Mendes está escrita inteirinha a minha conversa com o Lula. Está totalmente transcrita lá, né, para justificar o desvio de finalidade da nomeação como ministro. Veja só, eu enfatizo, a minha conversa teve este tema. Eu não discuti com Lula, eu não debati com Lula o tema da governabilidade, que é claro que era o mais importante. Eu só debati o tema da justiça no Brasil, que a justiça ela não é justa, ela é seletiva. E a gente viu agora, por esse vazamento, né, que foi divulgado hoje, etc., a gente viu como Sérgio Moro e Deltan e todos os outros procuradores foram seletivos com relação aos grampos que a Polícia Federal fez, inclusive comprovado pelos documentos da Polícia Federal, Kiko. Veja só, não tem como negar os diálogos de hoje. É uma palhaçada o que o Moro fez, dizendo que nada disso, que ele só recebeu gravações incriminadoras, que ele não recebeu. Ele negou isso. Porra, está lá dizendo, ele falando. Quer dizer, uma cara de pau do Sérgio Moro completa. Meu Deus do céu, que loucura. Quer dizer, agora não tem nem por onde escapar. Era o Igor Romário de Paulo, delegado da Polícia Federal, né? Exatamente. Está citado ali nos diálogos e que está trabalhando hoje com o Moro. Exatamente. Pessoa de confiança dele. Pessoa de confiança dele. Está tudo ali na mesma patota. Exatamente. Impressionante. Mas... Então, eles sabiam, eles tinham um conjunto das conversas, aí pegaram um pedaço e divulgaram. Quer dizer, induzindo o próprio Gilmar Mendes, induzindo o STF, induzindo a opinião pública. Veja só, Kiko, na minha visão, se alguém cometeu um crime, que se investigue, seja encontrados os fatos, as provas, julgue-se, condene, etc. Mas, neste processo, tanto a acusação, ou seja, procuradores, a polícia, quanto o juiz, eles têm que estar em busca da verdade. Eles têm que estar em busca da verdade, não da distorção dos fatos. O que é verdade? Quer dizer, a verdade é uma seleção de fatos? O que é isso? Uhum. Perfeito. O que a gente defende aqui, Alberto, é um julgamento justo para o Lula. Né? Exatamente. Ele precisa ter um julgamento por um juiz imparcial e precisa ter um Ministério Público que não esteja em conluio com esse juiz e disposto a qualquer negócio. Inclusive, o que é uma coisa chocante ali é o tom de conspiração, né, dentro do Estado brasileiro, entre o Ministério Público e o juiz ali de primeira instância, o Moro. E, Alberto, com esses toques de sadismo e de Schadenfreude, que é a palavra alemã, você conhece, significa fazer piada com os defeitos alheios, com a desgraça alheia. O Deltan chamava o Lula de Nine.
Não, olha, é Quer um dizer, desrespeito, uma falta de humanidade. exato, é um desprezo pelo sujeito, não era um sujeito, que também acabou isso aí se repetindo no caso ali do enxovalhamento dos mortos parentes do Lula, né? Mas se você desumaniza o cara, e que foi o que eles fizeram, você faz qualquer coisa, porque você é capaz de atropelar a lei, atropelar a Constituição. Agora, é uma conspiração com muita gente envolvida, e que sobrou, eu não sabia disso, para uma pessoa como você, que tinha sido ligado e consultado pelo Lula sobre um assunto, o que é perfeitamente legal, mas te meteram numa história dessa, e o Gilmar vai te pedir desculpa alguma vez na vida, ou o Gilmar não tem culpa nenhuma disso? Ele foi levado a erro? Kiko, veja só, eu nunca fui contratado pelo Lula. Eram conversas eventuais. Quer dizer, é claro que para as pessoas é bom você conversar com o Lula, é bom ter acesso ao Lula. Entendeu? Então, para a minha atividade profissional, era boa, ela se pagava nesse sentido. É bom ter acesso ao Lula. Tá? Então, eu não tinha nenhuma consultoria. Tanto é que eu estava livre para falar o que eu queria. Eu imagino que os advogados do Lula, contratados por ele, não tinham a liberdade que eu tive para falar as coisas naquele telefonema, justamente por não ser contratado. Eu disse com todas as letras, você será preso. Eu duvido que um advogado do Lula tenha dito isso para ele, porque se um advogado dissesse isso, ia ser demitido. Mas como eu não estava contratado, eu não podia, não interessa, não ia ser demitido, não se aplicava isso a mim. Né? Então eu disse com todas as letras, você será preso. É uma questão de tempo. Porque o juiz já decidiu, o juiz Sérgio Moro, no telefonema, já decidiu o que ele vai fazer contigo. Então, só tem uma maneira de evitar isso, é ter algum tipo de foro especial para que tenha justiça. Eu falei isto, tá? Mas veja só, é totalmente diferente da preocupação do Lula. Foi num determinado contexto, um líder político, houve diversas opiniões sobre diversos assuntos. A minha opinião era só mais uma com relação a um assunto específico. Você entende, ô Kiko? Claro que sim, o cara ligou para você, você conversou com ele, ainda mais uma pessoa importante como o ex-presidente Lula, ué. Você deu para ele um parecer que provavelmente você tem razão, os advogados não deram. O Fernando Moraes me disse que falou para o Lula que achava que ele ia ser preso, e o Lula reagiu muito mal. Ele não achava que ia ser preso até o fim, por isso também ele se recusou a fugir do Brasil, por exemplo. O Lula tem uma profunda fé nas instituições, Alberto. Né? Ô, Kiko, veja só, o que eu falei no telefonema está lá, tá? O que eu falei foi baseado nos estudos de uma equipe de pesquisa que existe na Universidade Federal Fluminense, liderada pelo antropólogo Roberto Cante de Lima, que estuda empiricamente o processo de decisão do judiciário brasileiro e demonstra por A mais B, empiricamente, que os procedimentos da justiça são inquisitoriais, que o juiz atua junto com a procuradoria, eles atuam em parceria. Isso é ser inquisitorial. O processo acusatorial é quando o juiz é separado da acusação e da defesa. O inquisitorial é quando o juiz se une à acusação. Tá? Então, o nosso código... Eu expliquei isso detalhadamente, que o Código de Processo Penal, o carimbo que vem da polícia, tudo isso está lá no telefonema. Então, eu não falei baseado em achismo, eu falei baseado em estudos reais sobre a justiça no Brasil. E que já era. O que acontece, Kiko? O Lula é uma vítima específica do que todos os brasileiros são vítimas quando tem que lidar com a justiça. Tá? Porque primeiro o juiz decide, depois ele arruma as justificativas para a decisão dele. Foi isso que o Sérgio Moro fez. Foi isso que o Sérgio Moro fez. Só que isso acontece todo dia na justiça brasileira. Perfeito. No caso do Lula é só mais flagrante e emblemático, né? O Lula... É mais flagrante, é emblemático. O Lula é uma pessoa importante, que tem visibilidade, né? E ele é consciente de que esse procedimento é geral. Veja só, ele sabe disto. Né? Mas é claro que é uma defesa em particular, de um símbolo. Ou seja, o que o Brasil... Veja só, Kiko, a minha empresa participa de licitações. Eu participei uma vez de uma licitação junto a um órgão público, que teve lá um problema, e o órgão público foi lá e escreveu uma petição contra a minha empresa. Aí eu me defendi. Aí ele respondeu, fez a réplica. Na réplica, ele ignorou a minha defesa. Ignorou, 100%. Não, na réplica, ele não falou nada do que eu falei na minha defesa. Nada, absolutamente nada. É como se eu não tivesse feito defesa.
Ou seja, no final eu ganhei, mas isso é um procedimento comum da justiça. Ela ignora a defesa, ignora. Isso foi uma procuradoria de um órgão público. É só uma vergonha isso no Brasil. A justiça inteira funciona assim. E o Lula foi vítima dessa justiça. Por isso que eu disse para ele, já era, está emburacado, está entubado. Quando você entra pelo cano, já era. Só sai do cano quando o cano acabar. O cano ali é a justiça inquisitorial brasileira. Ele caiu nas garras dela, como muitos caíram no Brasil. Muitos caíram, muita gente está preso no Brasil porque o juiz decidiu. Não está em base em nenhuma lei, em nada. O juiz simplesmente decide. Com o humor do juiz. O Sérgio Moro decidiu prender o Lula. E foi lá e fez. Uhum. E agora tudo caiu por terra. Isso aqui está explicitado por gravações. Quer dizer, o celular, alguma coisa permitiu a cópia dos diálogos que estavam no celular do Dallagnol, e está tudo agora mostrado, tudo escancarado, provado, os procedimentos inquisitoriais da nossa justiça, Kiko. Esse aqui é o grande problema. Esse aqui é o grande problema. E é feio, né? Comecei a abrir um cadáver por dentro ali, está tudo podre, né? Ô, Kiko, e veja só, qualquer pessoa, hoje eu amanheci o dia com um amigo meu, me mandando uma mensagem pelo WhatsApp dizendo essa matéria da Folha comprova que foi golpe. Né? Em que sentido, né, ele está dizendo? Olha, tinham aqui as evidências, né? Para que o governo se sustentasse, se o Lula fosse ministro, ia articular, ia trazer o PMDB, o governo se sustentaria. Então, eles distorceram a evidência para impedir isso. É um golpe. É nesse sentido que é um golpe. É um golpe. É evidente que é um golpe. Claro que é. Mudaram completamente o curso da história. Esse foi o impacto desse negócio do Lula. Né? Exatamente, ô Kiko. Agora, hoje, olha a gravidade do que apareceu hoje. Os documentos oficiais da Polícia Federal, um órgão do Poder Executivo do governo brasileiro, comprovam todos os diálogos. São documentos oficiais da Polícia Federal que comprovam todos os diálogos do Deltan, do Moro e de todos os procuradores. Aquela Tessler, sei lá, ela diz o negócio da filigrana. Ela diz a filigrana jurídica não importa. O que importa agora é a opinião pública. Quer dizer, é Revolução Francesa, né? Você guilhotina a pessoa porque a opinião pública quer que guilhotine. Não tem julgamento nenhum. É linchamento, não tem nada a ver com direito isso aí. Isso nada a ver, linchamento público. É outra coisa. Outro aspecto, Alberto, é o seguinte... me corrija se eu estiver errado. O Temer não poderia ter sido grampeado uma vez que era vice-presidente da República? Não precisaria de autorização do STF também? Ô, Kiko, pelo que eu sei, quer dizer, de novo, eu não sou jurista, pelo que eu sei, você não pode tornar público grampos, eu vou falar só de tornar públicos, não pode tornar públicos grampos que envolvam pessoas não investigadas. A única pessoa investigada ali era o Lula. Dilma não era, eu não era, outras pessoas não eram. Então, nada disso pode ser público. Né? Então, você pensa que você está protegido pela lei do seu país, mas você não está, porque a lei do seu país é menor do que a decisão de um juiz ou de um procurador. É uma vergonha isso. É um absurdo isso. Marília, você tem comentários aí para nós, minha cara? Temos superchat. Também queria falar para a galera que se queixou, que não recebeu a notificação a tempo, chegou um pouquinho atrasada na live. Não se preocupem, entrem, vão se atualizando aí, perguntando se tiverem dúvida. E depois que acabar a live, em alguns minutos, ela entra no canal e você pode assistir o comecinho depois, tá bom? Quero agradecer aqui o superchat da Flamarion Feijão, porque esse é um ótimo recurso para colaborar com o jornalismo independente, gente. Então, vamos lá. Ela fala, Kiko, Alberto alertou para o risco de Lula ser preso. Ela ouviu essas gravações. Muita gente falou aqui que ouviu, Alberto, sua voz, reconheceu e que está muito feliz de ouvir você contando essa história no bastidor aí, do seu lado, né? O Marcelo Martins também manda um superchat e fala, simbolicamente, Alberto tinha que processar Moro. Eu separei mais alguns comentários aqui. A Gisele SB falou que o Alberto foi muito sensato e a F disse, Alberto, essa ligação foi ao ar na peça farsante da Globo? Ele pergunta. Eu acho que é ele, a F. Bom, fora isso, a Jane Machado fala, será que vai parecer algo da morte do Teori na Vaza Jato? Já estou elocubrando, todo mundo sonhando com isso, né? Que apareça alguma coisa que incrimine alguém nessa morte. E o I Love Acessórios falou, novo julgamento não, inocentado sim. A F disse, o Temer reconheceu a conversa com Lula. E a Bel Gomes disse, vocês leram na matéria a parte em que diz que o Moro encaminhou os áudios completos à Teori?
Só eu que achei estranho que o único ministro que sabia morreu. E Canalhas Curitiba, é o nome do canal, diz: a mídia independente deveria ter a responsabilidade de chamar o povo em defesa do Lula e da democracia. Você concorda que qual é o papel da mídia independente? Chamar o povo? O papel da mídia independente é fazer jornalismo honesto, decente, ali, no nosso caso, com um viés progressista, é isso que a gente faz, a gente não é político. Agora, cabe aos políticos ir para a rua e chamar as pessoas para ir para a rua. Eu acho que está se perdendo algumas oportunidades. Por exemplo, escrevi sobre isso. Acho que o Felipe Neto pegou uma onda aí que poderia ter sido adotada por gente como o Haddad, por exemplo. Ninguém fez nada. Na Amazônia, o próprio Noam Chomsky aí falou que é uma bandeira que a esquerda poderia se unir em torno disso. Também ninguém está fazendo nada. Nosso papel é alertar. Se alguém vai ouvir, a gente joga mensagem no mar e espera que alguém entenda. Mas, voltando ali ao caso desses grampos seletivos, Alberto, essa pergunta da nossa leitora, você podia responder? Foi ao ar no Jornal Nacional a sua conversa com o Lula? Deixa eu só complementar. Todo dia aqui. Peraí, Alberto, por favor, que a Marta Neves pergunta: por que você disse que a Dilma quebrou o Brasil no Twitter? Olha só, o Kiko, foi ao ar todos os dias, de segunda a sexta, segunda a sábado, foi no Fantástico, só não foi a minha foto, aquela caixinha que fica a foto ficou vazia, tá? E aí apareciam as palavras que eu dizia digitadas na tela. Quer dizer, é um negócio absurdo, de novo, quer dizer, eu sou um inseto diante do Jornal Nacional, eu não sou nada, né? Eu sou uma entidade privada que tem uma esposa, tem 3 filhos, né, e depende do seu trabalho, de sua reputação pública para viver. E aquilo que foi feito foi um verdadeiro absurdo. Entendeu? É uma conversa particular, eventual, não profissional. Simplesmente é bom ter acesso a determinadas figuras, né, porque eu gosto de política, eu converso sobre política, tem informação importante. Né, então, o que o político quer ouvir de mim? A minha visão sobre algum acontecimento. Foi só isso que aconteceu. Agora, isso foi utilizado para criar uma narrativa. Quer dizer, narrativa esta que hoje nós sabemos que foi parcial, foi seletiva, e que eles sabiam que a minha conversa era só uma pequena parte, inclusive a menos importante de toda a história. Por quê? Porque eles sabiam que Lula ligou para governadores, eles sabiam que Lula ligou para Temer, eles sabiam que Lula estava articulando a sustentabilidade do governo, que isso era mais importante. Você entendeu, Kiko? Esse é o problema. Agora eu apareci todos os dias. Qual é a audiência de um jornal desse? Quem sou eu para enfrentar a audiência de um jornal desse? Meu Deus do céu. Você chegou... o Moro você desistiu de processar. E o Jornal Nacional? Ô, Kiko, veja só. Eu vi aí que um superchat aí, alguém falou simbolicamente... Eu até penso simbolicamente, tem 5 anos para fazer isso, ainda está dentro do prazo, mas, isso tem que pagar um advogado, é dinheiro, né? Então, simbolicamente é bom processar, mas simbolicamente depois você perde, aí vai ter lá um juiz que vai dizer esse aqui é o problema, entendeu? Eu não vou lá processar o jornal, não vai dar em nada, né? Essa vai demorar não sei quantos anos, direito de resposta, né? Sabe o que é? Às vezes a gente tem que pensar o seguinte, Kiko, né? O bom cabrito não berra, entendeu? Em algumas situações esse ditado se aplica, né? Tem que ciscar para dentro. Aconteceu um acidente de percurso agora. Eu amo o meu país, eu adoro o Brasil, eu achava que estava protegido pela lei do meu país, como acho que estou toda vez que estou conversando com alguém ao telefone. Né? Eu não imaginava jamais, eu era sabedor da lei, eu disse, nunca, nenhuma conversa minha terá a importância de ser divulgada publicamente. Eu não tenho essa importância. Né? Foi isso que eu pensava ali. E a lei me protege, eu não estou sendo investigado, não tem razão nenhuma para eu estar sendo grampeado. Quer dizer, o que aconteceu? O juiz no Brasil está acima da lei. Então, o juiz decidiu contra a lei. Nós sabemos disto. Aí alguém pergunta, mas então se você for processar, você vai ganhar. Não vou, porque os juízes decidem contra a lei de maneira corriqueira no Brasil e que se alguém der vitória para mim, vai abrir as portas do inferno para os juízes, porque vai estar que dar vitória contra os juízes em inúmeras causas. Então não vai acontecer, entendeu? Não é só corporativismo, não é só... basicamente os juízes se consideram sim acima da lei.
Essa é a visão deles. Então, na hora que uma petição, se eu fizer uma petição dessa, vai cair na mão do juiz e vai dizer: não, o Moro estava certo, ele está acima da lei, como eu estou, como todos os juízes estão. Esse é que é o problema. Uhum. Nesse sentido também, por isso que soltar o Lula é uma derrota muito acachapante para a Lava Jato, porque o Lula simboliza ali todos os desmandos da Lava Jato. Sim, Kiko, você está coberto de razão. Por isto, tem várias justificativas para soltar o Lula. Então, tem a justificativa de refazer o julgamento, essa que se aplica ao que você acabou de falar, mas tem a de progressão de pena. Aí não. Aí você concilia, né? Você solta ele, mas não anula a Lava Jato, que é meio a tradição brasileira. Você entendeu? Então, pode ser que o caminho seja o caminho da conciliação e não um caminho de bater de frente contra os absurdos que foram realizados. Que era o caminho correto. O Lula tinha que sair agora, né? Não tem a menor dúvida disso. Amanhã tinha que estar na rua. Tchau, erramos, prende o Moro e Dallagnol e um abraço, né? Kiko, fotografia. Você está coberto de razão. Mas, ao fim e ao cabo, não importa. O que importa é que ele saia. Essa assim que eu penso, né? Porque é o seguinte, eu acho que essa vaza-jato, esse nosso diálogo aqui, inúmeros outros estão ocorrendo, porque hoje, domingo, por que foi importante aí essa nossa conversa hoje? Cara, domingo está explodindo, a gente está explodindo com o vazamento de hoje. Quer dizer, eles estão desmoralizados, né? Junto ao STF, Dallagnol está desmoralizado. Junto ao STF, Moro está desmoralizado. Moro entrou no governo, um sujeito todo poderoso, ia ser ministro do Supremo, etc. Hoje está sendo pisoteado pelo Bolsonaro. Quer dizer, então, de alguma maneira, né, eles estão sendo punidos. Essa é a minha visão. Pode não acontecer, e eu acho que não irá realmente acontecer uma punição formal para cima deles, mas eles estão sendo duramente punidos. Eles mandavam e desmandavam no Brasil, iam fazer lá um fundo para entrar na política, para financiar suas campanhas eleitorais, com dinheiro da Petrobras. Tudo isso morreu. Isso morreu. E o Dallagnol, outro dia, apareceu uma matéria que não consegue dormir direito. Tá? Então, essa é uma grande derrota, é uma grande punição desse pessoal, viu? É verdade. Isso a gente precisa ter em mente quando as pessoas se sentem desesperadas ou desanimadas, né? Eles já estão derrotados na prática, falta enterrar, né? O Moro é uma sombra, o Dallagnol é um sujeito que, sei lá, hoje se arrasta. O que a gente soube aí, que você está contando, saiu no Globo, que ele está tomando remédio para dormir, ele desapareceu, aquela arrogância toda, aquela sensação de que ele tinha impunidade, né, Alberto? Que esses caras contaram esse tempo todo com arrogância e impunidade em doses cavalares, né? Para poder falar assim dos outros, para poder também esses diálogos terem vazado dessa maneira, para achar que isso é normal, você chamar os outros de nine, você falar, por exemplo, filigrana da justiça, isso aí não importa, assim, abertamente num grupo, porque você está muito confiante de que não ia dar em nada também, né? Você estava contando que isso nunca ia aparecer. Tomaram aí uma naba gigantesca, né? O Kiko, inclusive, né, a gente não sabe o que virá mais pela frente. Olha, só complementando, desculpa, o que veio pela frente já é esse Augusto Aras que eles estão odiando, por exemplo, que foi uma escolha do Bolsonaro para Procurador-Geral da República, desrespeitando a lista tríplice, mas tudo indica que com uma missão de acabar com esses abusos desses caras, senão o próprio sistema político, Alberto, não tem como sobreviver com esse estado paralelo da Lava Jato, seja quem for que estiver no poder, é isso? O Kiko, exatamente, o sistema político não sobrevive. E detalhe, eles querem entrar na política, ou queriam entrar na política. O Dallagnol não discutiu ser senador, ia financiar a campanha com qual dinheiro? Com dinheiro lá da Petrobras ou algum outro, né? Daqueles lá que ele arrumou para financiar as palestras dele. Então, na verdade, eles estavam derrubando a política, destruindo a política, para eles entrarem na política. E isso daí, o Kiko, veja só, a gravidade disso tudo é uma gravidade muito ampla, e esses caras eles estão sendo punidos, mas a punição pode se aprofundar ainda, em termos de imagem, em termos de credibilidade pública. Eles estão destruídos junto à elite jurídica do país, junto à elite de formadores de opinião do país. E a gente não sabe, o pessoal lá do Intercept, os parceiros, estão sendo muito criteriosos
estão pegando os documentos, os vazamentos, cruzando com outros dados. Por isso a lentidão. O próprio Glenn falou isso no Roda Viva. Nós somos lentos porque nós estamos avaliando tudo de maneira muito detalhada e muito criteriosa. Então, o que virá pela frente? Podem aparecer coisas tão ou mais graves do que apareceu hoje. Então, tanto o Dallagnol, os outros procuradores, quanto o Moro, podem ainda sofrer muito mais daqui para frente. Áudios que ainda não foram divulgados, a voz da pessoa falando alguma coisa ruim, é uma coisa absolutamente péssima para ela. O Dallagnol já andou aparecendo. Quer dizer, então, temos aí muito tempo de vazamentos pela frente. E o que eu acho mais importante, o Kiko, você percebeu, nosso internauta aí que está nos acompanhando nesse bate-papo aí já notou isso, o próprio Supremo já andou mudando. As declarações de Gilmar Mendes são muito diferentes. Na última votação que dizia respeito a isso, que tinha lá a ver lá com o processo do Bendini, lá, né, da condenação dele, o ex-presidente da Petrobras, a Carmen Lúcia mudou de voto, a Carmen Lúcia caladinha, só se manifestou nos autos, não foi a público dar nenhuma declaração, mas mudou seu voto. Quer dizer, então pode estar havendo uma profunda mudança no Supremo. Por quê? Porque é insustentável do ponto de vista político o Supremo manter a posição antiga diante de tudo que está acontecendo. Um governo que vai mal, o governo Bolsonaro, que coloca Sérgio Moro dentro do governo, Sérgio Moro esse que é desmascarado por uma vaza-jato em sua parceria com um procurador seletivo. Quer dizer, tudo isso, o enredo é insustentável para o Supremo manter as decisões que ele tinha anteriormente. Sim, isso não é especulação, que o Alberto está tirando de qualquer do chapéu dele, nem nós aqui. A gente está falando há muito tempo disso. Houve uma mudança de humor no STF com relação à Lava Jato. Isso é óbvio, isso ficou explicitado nesse caso do Bendini, em que a sentença do Moro foi anulada, certo, Alberto? Exato. E ali no voto da Carmen Lúcia, e agora fica mais ou menos na mão do decano Celso de Mello, é isso? Uma situação um pouco melhor para o Lula. O Celso de Mello é o cara que faltava, aparentemente é o Celso, né? Eu tenho para mim, Alberto, que os lavajatistas Fachin, Fux e Barroso também, com o tempo, e eu acho que isso não vai demorar, vão tentar se distanciar dessa turma, porque precisam sobreviver também enquanto juristas, né? Você começa a ser ligado, vinculado a um sujeito como o Dallagnol, que é desprezível do ponto de vista humano e do ponto de vista também profissional. O Dallagnol usou, mais ou menos, manipulou Gilmar Mendes, né, nesse caso. Eu concordo contigo, Kiko. Eu acho, sim, que o Fachin pode mudar, eu acho, sim, que o Fux pode, e talvez o último aí, a última peça do dominó aí, venha a ser o Barroso, né? Mas eu acho, sim, que pode haver uma mudança por parte deles. Estão todos quietos, já viu que todo mundo saiu da mídia. O único que vai para a mídia, inclusive de forma enfática, o Celso de Mello vai, o Marco Aurélio vai, mas desses figurões é o Gilmar. E o Gilmar, na última coisa de maior impacto que ele falou, veja só, a gente resgata isso aqui, mas isso é sempre atual, ele disse uma frase muito bem postada e muito bem pensada da parte dele. Ele disse o seguinte: Lula merece um julgamento justo. O que ele estava dizendo? Que Lula foi julgado de forma injusta. Devemos a Lula. Devemos a Lula, exatamente. Devemos a Lula. E aí o seguinte, o que ele disse aí? Ele foi julgado de forma injusta. Isso tem que ser refeito. Veja só, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é alguém respeitado dentro do Supremo. Ele é intimidador no bom sentido, é alguém muito preparado, fez doutorado, entende do que faz, entende de constitucionalismo. Quer dizer, é um líder, efetivamente. É claro que foi questionado, porque entra em operações malucas, mas ele é um líder político ali dentro do Supremo. E as pessoas sabem disso. Tá? As pessoas sabem disso. Então, o que nós estamos vendo é uma virada até da opinião pública. Olha o que está acontecendo com o governo Bolsonaro. Olha a reação, o Kiko. Eu gravei uma coisinha sobre isso, até depois, se você me permitir, queria falar um pouquinho do meu canal do YouTube, mas eu gravei uma coisa sobre isso. A capa do Valor, se eu não me engano, de ontem, anteontem, falava que os investidores estão fugindo do Brasil por conta das declarações de Bolsonaro. Quer dizer, então, todo enredo, governo Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan, vazamentos da Vaza Jato, tudo isso favorece o Lula, tudo isso é contra o que aconteceu.
né? E o país está parado, são 13 milhões de desempregados, 12 milhões de desempregados, as pessoas estão sofrendo nesse país. E não tem nada. Quando se fala de desemprego com o Bolsonaro, ele diz o seguinte: eu não tenho nada a ver com desemprego, o governo não gera emprego. Que é isso? Você que tem a ver. Quem tem a ver? É inacreditável. Mas você tem razão. É inacreditável. Eles não, é uma coisa comum, quer dizer, você não controla as variáveis do que você está fazendo ao mexer com tantas coisas, tantas alternativas. Então, o Moro tinha um projeto de poder, né, Alberto, que até certo ponto foi bem sucedido, virou ministro, certo? Com vistas até uma sobrevivência, quem sabe, se esse governo fosse bem sucedido, ele poderia ali virar primeiro-ministro do STF, sair para presidente, senador, ali para frente. Só que deu tudo errado. O que posso dizer? Para além da palhaçada, desculpa te interromper, da Vaza Jato, dessas fotografias todas, tem aí um projeto que é um lixo. O Bolsonaro é resultado da Lava Jato. O Bolsonaro prometeu para o Moro um cargo. O Moro trabalhou nesse sentido, o Daniel trabalhou nesse sentido. Aquele procurador, o Carlos Fernando, né? Que está aposentado, se aposentou. E ele falou na Globo News, lá para a Renata Lopretti, trabalhávamos para o Bolsonaro, porque acreditávamos que a Haddad fosse ruim para o Brasil. Olha o resultado. Então, o resultado, Alberto, se a gente for maquiavélico, assim, né, não for uma questão de justiça, porque é justiça, mas vamos fazer de conta que é uma situação ali que isso não importa muito, que importa o resultado. O resultado é uma desgraça. O resultado é um lixo. O Bolsonaro é muito ruim, né? Então o projeto lavajatista resultou numa desgraça. Né? Kiko, a primeira, veja só, você sabe o que você disse aí logo no início dessa sua fala, né? Não se controla tudo. Uma coisa muito importante que saiu pela culatra, um tiro muito importante pela culatra da Vaza Jato, foi a vitória do Bolsonaro. Porque, na verdade, o sonho dourado de Moro era a vitória do PSDB, e não aconteceu. Na verdade, a Lava Jato prejudicou eleitoralmente muito mais o PSDB do que o PT. Foi totalmente pela culatra o tiro dele. Então, ele vai para um governo de alguém que não sabe proceder politicamente, que é o Bolsonaro. E aí, obviamente, vai se dar mal. Ele não tinha saída, ele resolveu ir, não quis ser ministro, disse, olha, isso não quis ser juiz, quer dizer, disse, esse aqui juiz já deu o que tinha que dar, vou ser ministro. Mas é óbvio que o sonho dele era ser ministro de um presidente tucano, e não de um presidente de extrema-direita que não sabe fazer política. Tanto é que eles falam ali do FHC que não podemos belindrar um aliado. Agora, tem uma razão a mais, Alberto, para ele não sair agora do governo Bolsonaro, por causa do fórum, né? Hein? Foro privilegiado. E detalhe, saiu essa pesquisa aí, Kiko, a gente nem conversou, nós dois, né? Depois que saiu a pesquisa, mas que o Moro tem uma popularidade, uma avaliação melhor do que o Bolsonaro. Para o Bolsonaro, não interessa que o Moro saia do governo. É melhor ter alguém que tem uma popularidade maior que você, perto de você. E para o Dória deixou de interessar também. Porque o que o Dória vai botar no secretariado dele? Alguém que é mais conhecido que ele nacionalmente. Claro. A não ser que o Dória seja burro, eu também não duvido dessa outra hipótese. Agora, você viu quem convidou o Moro para fazer política no Estado? O Caiado. Quer dizer, então ele sai de juiz de Curitiba, se torna ministro candidato ao Supremo e pode acabar fazendo política no Estado de Goiás. Nada contra os goianos, hein? Claro! Veja só, todos os estados brasileiros são importantes, só que do ponto de vista de quantidade de eleitores e de tamanho da economia, certamente não era o que o Moro imaginava. Claro. O Haddad hoje, desculpa, Mati, eu passo só um pedacinho aqui. O Haddad disse assim: sou testemunha do quanto Lula relutou por meses em aceitar o convite da Dilma para integrar seu governo, até que ele cedeu aos apelos. Hoje ficamos sabendo que Moro e a Polícia Federal conheciam os fatos, mas cometeram um crime de vazamento seletivo e ilegal para fortalecer o impeachment. É isso aí. Pois não, Marília. Vamos lá, pessoal. Lembrando que quem puder ajudar curtindo o vídeo é muito legal, se inscrevendo no canal e mandando superchats, como a Marion Feijão fez aqui mais uma vez. E ela fala assim, especialmente para o Alberto: eu ouvi várias vezes seu diálogo com Lula e percebi que ele não acreditava que seria preso. Ele o ouviu, disse tá e encerrou a conversa.
Bom, e eu queria falar, gente, que... Uma coisinha que é curiosa, eu acabei de achar a matéria do Jornal Nacional que tem o diálogo do Alberto com o Lula, e ele é identificado como Roberto Carlos, tá, Alberto? Se você não sabia, os caras chamam de Roberto Carlos. Você sabia dessa? Não sabia. Na primeira, esse deve ter sido, Kiko, o primeiro, tá? Nos dias seguintes, eles já corrigiram o nome, viu? Entendi. Muito bem. Então, pessoal, eu queria falar que a live está bombando, realmente parece que domingo esse horário é muito legal. A gente está realmente testando ainda os horários, também para ver do nosso esquema aqui, a nossa rotina de domingo e a audiência, parece que 5 horas está fechando aí, hein? Vamos ver. E então, tem só a Neuza Savani como moderadora, muito obrigada por estar presente, e muita gente reclamando que está escapando uns comentários bolsominions aqui, mas, gente, eles também dão audiência e a gente ignora, e a Neuza vai cortando aí, eu estou ajudando ela aqui também um pouquinho, mas faz parte. Valéria Torres fala, infelizmente, essas notícias sobre o vazamento de hoje não chegam na massa popular, portanto, ninguém fica sabendo. Hoje fui visitar uma amiga numa favela e ninguém sabia de nada. É verdade, gente, até no meu meio, eu sou dentista, eu converso com colegas que vaza-jato, o que é isso? Nunca ouviram falar. São realmente analfabetos políticos que não fazem questão de se informar sobre o país. Ficam só no WhatsApp, no Facebook, e aí essa coisa, né? O resultado que a gente tem hoje. Bel Gomes diz que não concorda quando a gente diz que Dallagnol e Moro estão sendo punidos porque não conseguem dormir e tal. Ela acha que não está sendo punido coisa nenhuma. Tinha que ter uma punição mais explícita mesmo, né, gente? De retirada de direitos. Eu concordo. Detalhe, Alberto, parabéns, você é o campeão do troféu Calmamonga de hoje, pela sua ira santa. A gente nunca te viu tão... Não, Alberto está tendo a chance agora, mais do que nunca, de mostrar que ele também foi um dano colateral dessa farsa da Lava Jato, né? Os caras não pouparam ninguém, inclusive pessoas inocentes, como o Alberto, que estavam simplesmente no telefonema com o troféu que eles queriam, que era o Lula, né, Alberto? Imagina que eles não fossem todo dia, o que eles não fariam com uma pessoa que não fosse o Lula, é isso que a gente tem que pensar, né? Ô, Kiko, essas pessoas aí que fizeram isso não têm amor ao direito, Sim. Não têm amor à verdade, não têm amor às instituições, nada disso. Né? Eles só pensam em ganhos privados deles, até palestra, dinheiro, ganhos pecuniários. Né? Eu, como cientista político, né, a minha conversa, e vou te dizer a minha motivação do meu conteúdo. De fato, eu sou contra, e aí a gente já conversou isso aqui, Kiko, né? A gente não precisa concordar com tudo, nem o internauta tem que concordar com tudo comigo. Eu, como cientista político, é o meu ponto de vista, eu, a princípio, sou contra todo e qualquer impeachment, porque eu acho que ele prejudica o funcionamento das instituições. A gente vive uma vida de curto prazo, mas a gente também vive uma vida de médio e de longo prazo. Temos filhos, vamos ter netos. Né? Então, na minha conversa com o Lula, eu estava muito preocupado com o impeachment. Por quê? Porque eu achava que o impeachment é algo deletério, algo prejudicial ao funcionamento das nossas instituições. Eu estava pensando como cientista político, e não como um ente privado interessado em interesses privados. Eu não tinha nenhum interesse privado ali naquela conversa. Claro. Aqui o recadinho do Jorge Santos, ele fala, DCM-TV, deixemos os Minions aqui, eles já não têm para onde ir. Essa é boa. Pois não, Marília, pode continuar. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Peraí, lembrando, gente, que o Superchat é um ótimo recurso para você colaborar com o jornalismo independente. Semana que vem, né, que segunda-feira já vamos anunciar mais um sorteio que vamos ter a partir do Superchats. Hoje realmente é só contribuição mesmo pela continuidade do nosso canal. A Georgina Vasquez fez um ótimo comentário falando: lavajatismo derrotou o petismo e o bolsonarismo derrotou o lavajatismo. Precisamos nos reorganizar para agora derrotar o bolsonarismo. Uhum. É isso mesmo. Muito bom. E aí, Alberto, temos aqui uma provocação. Marta Neves, nossa leitora, sempre muito frequente aqui nas lives, ela quer saber a sua opinião, como é que é? Você costuma falar da Dilma no Twitter. Você pode dar uma explicadinha para a gente? Olha só, e a minha visão é que política, de novo, é sempre uma visão de cientista político, tá? Nós vivemos dentro do presidencialismo de coalizão. Então, nós temos que respeitar as demandas de nossas instituições, do presidencialismo de coalizão. Qual é uma demanda importante do presidencialismo de coalizão? É você fazer uma aliança, você ter parceiros reais
na aliança e dar pedaços do governo efetivamente para eles. Você não vai... aí eu estou me referindo agora ao período Lula e Dilma. Você não iria extinguir o PMDB. O PMDB estava lá. Era o maior partido, a maior bancada no Senado, a maior bancada na Câmara. Então, você tinha que efetivamente contemplar as demandas do PMDB no governo. Isso é um fato. Né? Tem pessoas que dizem o PT agiu errado, fez aliança com o PMDB. Pô, mas e aí? Ele existe. Você vai fechar o PMDB? Vai demitir os deputados federais e senadores do PMDB? Estão lá eleitos. Estão lá eleitos. Né? Então, ou você faz aliança com eles, ou você se dá mal. Na verdade, a minha crítica é do ponto de vista de um cientista político que viu que ela não fez política com o PMDB. Tanto é que nessas gravações está lá o Lula dizendo que tinha que falar com o PMDB, tinha que trazer o PMDB para o governo. Foi um erro crasso. O Lula cometeu esse erro no início do seu primeiro mandato. Aí veio o escândalo do Mensalão. O que ele fez? Botou o PMDB dentro do governo. Depois o PMDB virou um grande e importante parceiro. Tanto é que depois o PMDB se tornou o vice da Dilma, com a bênção de Lula. Temer era um articulador. Ora, se eu sou presidente da República, tenho comigo, como parceiro, um vice-presidente que tem controle sobre o maior partido no Senado, o maior partido na Câmara, eu quero que ele me ajude. Eu não posso brigar com ele. Isso é política. Você entendeu? Você não vai extinguir o PMDB. Eu estou me referindo àquele período. O PMDB diminuiu de lá para cá. Mas você não ia extinguir o PMDB. As pessoas... Olha, eu fico um pouco chateado quando as pessoas acham que daria para bater contra o PMDB. Não dá. Isso é uma visão autoritária da política. Não é uma visão democrática da política. Quem está na política tem que ser democrata. Não adianta ser autoritário, porque não vai funcionar. Tá certo, mas uma pergunta curta e grossa. O impeachment da Dilma, na sua opinião de cientista político, foi golpe? Veja só, como cientista político, uma coisa é você dizer foi golpe ou não foi, né? Isso é um discurso político, né? A minha questão é todo o seguinte: a presidência da República no Brasil e em outros países do mundo, a presidência da República, a caneta da presidência da República é a coisa mais poderosa que existe no nosso país. Ela é quem mais mobiliza recursos financeiros, mais mobiliza cargos, mais mobiliza recursos regulatórios, leis, decretos, ela mobiliza recursos simbólicos, a presidência da República pauta a mídia. Então, se a presidência da República age na direção correta, coisas ruins são evitadas. Essa é a minha visão. Mas, Alberto, desculpa, eu vou citar você mesmo no começo da nossa live aqui, dizendo que esses diálogos de hoje provam que foi golpe. Sim, em que sentido? Mas eu estou dizendo em que sentido. É golpe em que sentido, tá, o Kiko? O Lula entrando no governo também não era certo, tá? A gente nunca sabe o se. Mas o Lula entrando no governo, se ele tivesse carta branca para articular, ele iria recompor a base aliada do governo. Era isso. Ele poderia não ter carta branca, quem tem a caneta sempre é o presidente da República. O Lula ia fazer uma articulação, ia em algum momento dizer para a Dilma, a articulação é essa, temos que dar isso para o PMDB, ela poderia discordar, a última palavra seria dela, porque ela era presidente. Tá? Golpe em que sentido? De evitar deliberadamente que o Lula se tornasse ministro, porque o Lula colocava no horizonte a recomposição da base política do governo. Nesse sentido, foi um baita golpe, não tem a menor dúvida disso, entendeu? Acho que ninguém tem dúvida nessa altura do campeonato. A Dilma, aliás, ela respondeu essa história de hoje da Vaza Jato falando assim: a Vaza Jato prova que Moro e seus procuradores ocultaram grampos ilegais de telefonemas de Lula para várias pessoas. As conversas mostram a razão de Lula ser nomeado ministro no meu governo. Rearticular politicamente a base parlamentar e tentar sustar o golpe em andamento. 2. Parte do estrago causado à democracia pela Lava Jato é irreversível. O judiciário, porém, ainda pode cumprir o seu papel constitucional, corrigindo ilegalidades e anulando decisões partidarizadas. 3. 2 decisões comprovadamente ilegais foram a prisão de Lula para impedi-lo de se eleger presidente e o impeachment contra mim sem crime de responsabilidade. Sem a reparação das injustiças, o Estado Democrático de Direito não será plenamente restabelecido. Está aí o que a Dilma disse. Não sei se ela está querendo reverter o impeachment, mas me parece que isso é meio impossível de acontecer. O que dá hoje, eu acho que fica muito evidente, é que precisa ser anulada essas sentenças aí da Lava Jato
que já foram dadas, né, Alberto? Kiko, pois não. Eu estou curioso. Pode ser que o Gilmar Mendes se manifeste, pode ser que não. Né? Mas eu imagino que ele, ao ler a matéria de hoje, tenha ficado absolutamente impactado por aquilo ali. Porque não é possível, quer dizer, tudo que ele vem falando, né, de organização, porque o Gilmar Mendes não mede palavras, né? O Gilmar Mendes denomina a Lava Jato de organização criminosa. Ele comparou a milícia. Milícia. Então, veja só, ele é um bom adjetivador, ele sabe usar adjetivos. Tá. Eu imagino que se ele vier a público essa semana, ele pode vir adjetivando de uma forma muito forte, negativamente forte esse pessoal. E vai vir, porque ele sempre vem, né? Então vai ser ouvido, eu não sei por quem, mas pode apostar. Agora, eu vi aí as pessoas comentando, há poucas pessoas têm notícia disso, fui na favela, as pessoas não têm notícia. Não, é claro, quer dizer, as pessoas estão preocupadas com a economia, com o seu dia a dia, mas é muito importante o que está acontecendo. O fato da maioria da população não ter acesso não significa que não seja importante. Por quê? Porque vai minando a credibilidade desse pessoal junto à elite, a toda a elite, né, bolsominions. Olha, você mencionou, está aqui no meio do nosso diálogo aí, o Augusto Aras. Tem gravação deles, foi vazado lá, eles contra o Augusto Aras. Sim. Não é isso? Sim. E você acha o quê? Que o Augusto Aras vai ficar parado diante disso? Não vai. Vai gostar? Não vai, entendeu? A sua hora vai chegar, não tem aquele negócio? A sua hora vai chegar, entendeu? E vai ser muito sutil, vai ser muito inteligente, não vai ser uma guerra aberta, entendeu? Vai ser assim. Vai ser numa coisa eventualmente pequena, mas vai ser ruim. Claro, como é que é? O mingau quente você come pelas beiradas, não é isso? Isso aí. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar, como dizia hoje. É isso aí. E os caras sabem que a gente chegou a hora deles, né? Tanto é que não consegue dormir. Eu duvido que agora consiga, até com remédios. Nem com remédio, mas ele consegue. Pois é. O Dallagnol ainda é uma incógnita para mim, Alberto, do ponto de vista, vamos dizer assim, psicológico, porque ele não tem o perfil que o Moro tem de um cara, assim, visivelmente ele era grosso nas audiências, né? Ele era limitado intelectualmente, mas ele tem uma cara meio de um típico soldado do facho italiano dos anos 40, vamos dizer assim. O Dallagnol, ele é meio sem graça, ele é um típico menino de Curitiba, bem nascido, bochecha rosada, e o Dallagnol é um monstro. Kiko, vale a pena você entrevistar, se é que você já não fez, né? Algum psiquiatra, psicanalista, talvez ele tenha perfil de psicopata. Entendeu? Você vê essas pessoas. Vale a pena, uma entrevista legal, ver alguém que esteja estudando aí o perfil psicológico dessas figuras, porque são figuras nefastas ao país, vêm sendo nefastas ao país. E um absurdo ninguém ter reagido. Olha, e aí vamos falar com todas as letras. O Supremo não reagiu. Não reagiu. Então, pode ser que agora o Supremo, digamos assim, espiando a sua culpa por tudo que nós vivemos, ele, de fato, venha a reagir. Porque o grande problema foi... Você acha, Kiko, internauta, que os ministros do Supremo não sabiam que aquelas delações lá não tinham prova nenhuma? Você acha que ali tem gente boba? É claro que sabiam. Agora, não fizeram nada, porque opinião pública. E deu no que deu, a gente está vendo isso aí. É verdade. E olha, grande parte do que a Lava Jato fez, né, Alberto, infelizmente é reversível. Né, o que fez para o direito, das sentenças, e tem coisa que não vai dar para resolver. Kiko, veja só, concordo contigo, você está coberto de razão. Agora, há males que vêm para bem, então vamos ver aí um aprendizado do país. Então, o país vai ter que criar, os políticos vão ter que criar mecanismos para que se evite a repetição dessa loucura. Né? Então, vamos ver o que a gente... Vamos pensar para frente, o que a gente pode fazer para evitar que alguma coisa dessa natureza se repita no país. Não é possível. É verdade. Nenhum país sobrevive desse jeito, não dá. Né? Não, olha, Kiko, e aí eu temo até o pior para o Brasil, porque a Itália nunca se recuperou completamente. Aí, quando eu falo que a Itália nunca se recuperou, nem o sistema político, nem a economia se recuperaram da Operação Mãos Limpas. A gente não sabe se o Brasil vai ter o mesmo destino.
né? O que a gente sabe é o que aconteceu com a Itália, né? A Espanha teve lawfare, tá? Felipe González foi vítima disto quando estava em seu último mandato, com escândalos lá do IRA, né? Não, do IRA não, da ETA, né? Que era o grupo lá terrorista lá do País Basco. E a Espanha se recuperou, né? O nosso caso, em alguns aspectos, se parece mais com o caso espanhol. Tem um artigo famoso do José Maria Maraval, né? que fala da situação espanhola, que foi uma perseguição clara em cima da esquerda lá. Tá? Então, o nosso caso se parece até mais com o espanhol. A Itália não se recuperou, a Itália foi todo o sistema atingido. E lá foi sem condenação praticamente, foi só com vazamento. Uma vergonha, uma vergonha. Que loucura. Marília? Pessoal, vamos lá. Pausa para os nossos patrocinadores. José Wilson da Dias, muito obrigado pelo seu superchat. Diz: nível do Bozo é tão baixo que pode contaminar. A F enviou uma ótima contribuição, muito obrigada. Ele fala: chamem os antropólogos jurídicos e os juristas interessados em antropologia que o Alberto cita no áudio. O Vi na Semana ontem foi show. Parabéns, Alberto. E nem com esses vazamentos o Mainardi ganhou algum debate com você. Abraço. Frederico Mobley, muito obrigada. Ele fala: Alberto, impeachment não é bom desde que não haja motivo. O Bolsonaro tem de sobra. É fora Bolsonaro ou barbárie. O José Wilson da Dias mandou outro superchat falando: a Dilma foi retirada com golpe da aristocracia. Lucinda Gregório fala: boa tarde. Os eleitores do Coiso realmente não têm para onde ir. A Globo está livre para atacá-lo. A Previdência passou, infelizmente. E o Alberto Rodrigues fala: participei do PED hoje e estarei em Curitiba dia 14. O PT está mais vivo do que nunca. Viva o DCM, viva o PT, Lula livre. E a Ione Freitas e muitos leitores estão pedindo, Alberto, para você tomar uma posição bem definida sobre o golpe da Dilma. Tem que falar que você achou que foi golpe. A gente aqui é muito apaixonado pela Dilma, nossos leitores. Tem uma galera aqui que é super fã, inclusive tem o lado do feminismo também que pega essa questão, porque foi uma coisa muito covarde que fizeram com ela e a gente fica assim revoltado. Por mais que tenha todo o contexto que ela poderia ter evitado, talvez, sendo mais, né, esperta, negociante e tal. E, enfim, a Ione Freitas pede: Alberto, assuma que foi golpe. É isso, passando a bola para você. Eu acho que o Alberto já deu a opinião dele aqui, pessoal. É isso, Alberto. Foi um processo. A gente tem que concordar com tudo, faz parte da democracia. E hoje ele disse aqui com relação ao golpe da Lava Jato. Agora, faz parte da democracia a gente continuar andando para frente, independentemente ali do que, né, o Alberto ache ou quem quer que ache. O Alberto está do lado correto dessa história, está todo mundo ali sinceramente preocupado com os rumos do Brasil, chocado com essa questão do Moro, que tem um inimigo enorme que está no poder, que é o Bolsonaro, junto com o lavajatismo. E é isso que a gente está combatendo hoje em dia. Alberto, queria que você falasse um pouquinho do seu canal aí. O Alberto está fazendo parceria conosco, que no DCM às terças e quintas. E ele tem um canal dele também no YouTube, né, Alberto? Kiko, eu te agradeço aí a chance de falar do canal, tá? Eu tenho um canal no YouTube que todo dia eu posto um vídeo curto, um pelo menos por dia, às vezes tem mais, um vídeo curto de 2 a 5 minutos. Eu tenho um bate-papo com um economista também, 2 vezes por semana. E aí eu queria, né, se você entrar lá na procura do YouTube, lá naquela sisteminha de procura do YouTube, coloca o meu nome assim, Alberto Carlos Almeida. Aí você vai bater no meu canal. Eu queria te pedir para se inscrever, botar lá aquele sininho, né? O canal tem crescido muito aí nos últimos tempos. É um canal que eu coloco algumas análises, né? Com essa visão muito da ciência política, dos fatos políticos, né? E tem essa coisa de economia política, o que é preciso para um país se desenvolver. Então, eu te agradeço, viu, Kiko, poder divulgar aí junto ao DCM, aos internautas do DCM, o canal. Eu já curti vocês lá, eu sigo vocês no meu canal do YouTube, eu sigo o DCM lá. O prazer é nosso, Alberto. É sempre bom conversar com vocês. Tem uma visão muito boa do processo político todo. Não é à toa que o Lula te ouviu também, né? E alguém lembrou aí, é verdade, eu tinha esquecido. Você deu um cacete no Diogo Mainardi, que é meio memorável. Tá no YouTube também, não foi? Como é que você participou, né?
Mas vale a pena aí vocês conhecerem o bastidor disso. Quer dizer, eu fui lá para fazer uma análise, né? Então, a leitura dos telespectadores foi que eu dei um cacete. Mas, de modo algum, quando eu cheguei no programa, eu fiquei lá na sala de espera, eu pensei assim, porque é o seguinte, eu tinha uma análise política, né? Então, na minha análise política, eu estava ali frio com relação ao resultado. Tinha sido na noite do resultado da eleição da Dilma. E eu estava frio com relação ao resultado, né? Eu queria simplesmente ali, eu tinha feito uma previsão de que ela ia ganhar, e todo mundo que faz a previsão quer acertar a previsão. É claro que a felicidade da previsão é acertar a previsão. Então, aí eu falei, eu não posso ofender os meus entrevistadores de modo algum, de modo que eu fui com a maior sobriedade possível e da maneira mais respeitosa possível. Quando eu cheguei em casa, minha filha viu o programa e disse assim, poxa, pai, você não sorriu nenhuma vez no programa. Por quê? Foi deliberado, né? Porque eu não queria, em nenhum momento, desrespeitar sei lá, o luto, né, dos entrevistadores com a derrota do Aécio. Né? Eu fui inteiramente respeitoso. E as minhas falas foram falas técnicas e respeitosas. Tá? Em nenhum momento desrespeitei ninguém. Né? E em nenhum momento eu falei uma análise política. Tanto isso é verdade, eu falei lá dos mapas eleitorais do Brasil, de outros países do mundo, que eu transformei isso em livro. O meu último livro, publicado em 2018, O Voto do Brasileiro, é um retrato do que eu falei naquele programa do Manhattan Connection. Eu transformei aquilo em livro. Tá? Então, assim, em nenhum momento, né, eu sei que a leitura foi que eu bati neles, etc., mas até hoje eu não vejo assim. Eu vejo assim, eu dei respostas técnicas a perguntas que tinham um determinado objetivo, falar mal da Dilma, do voto do PT, etc., mas o meu papel não era nem falar bem, nem falar mal, era explicar o que tinha acontecido na eleição. Então, eu acho que foi isso que eu fiz lá, entendeu? É que só o fato de você não ter concordado com aquele pessoal e você ter esgrimido com argumentos muito opostos ao que eles queriam, que o que eles queriam era o wishful thinking, né? Quer dizer, o Kiko, aquilo bastou para passar essa impressão. Inclusive, teve um momento lá muito espontâneo da minha parte, né, que tinha crítica, né, aos nordestinos, etc. Eu nasci no Nordeste, eu sou nordestino. Eu sou nordestino. Meu pai minha mãe você entendeu? Eu tenho família lá. Então, eu falei isso no programa. Quer dizer... enfim, de onde? Nordestino de onde? De Alagoas. Meu pai é do Ceará. Né? Eu tenho família em João Pessoa, em Natal, eu tinha em Salvador, aí depois minha prima veio morar, minha tia veio morar em São Paulo e no Rio. Mas, enfim, eu tenho família espalhada pelo Nordeste. Né? Então, assim, eles falaram lá, criticaram, e em algum momento eu falei com muita espontaneidade. Olha, eu também sou nordestino. Né? Entendeu? Não cumpre falar mal de nenhuma regionalidade no Brasil. Quer dizer, todo mundo tem seu valor. Você está falando isso, aliás, também porque o Diogo Maynard, naquela ocasião, falou que o nordestino era sub-raça ou qualquer coisa assim, né? Mas o que a gente tem aí de comentários? Temos alguns superchats, temos que nos despedir. Essa live foi um sucesso, agradeço a todo mundo que participou. Deixa eu ler os superchats primeiro. Anabela Rocha fala, o filme Baixio das Bestas explica a personalidade destes lavajateiros. E a Laís Gonçalves, Alberto, fala, Dilma quebrou mesmo o Brasil? Explique. Vamos deixar essa explicação para os vídeos do Alberto, às terças e quintas, porque realmente acho que tem muito pano para manga. Lembrando, gente, que assim, a luta é grande, nós estamos aí, todo mundo junto, do lado bom da força. Às vezes a gente discorda em alguns pontos, são detalhes, mas com certeza que é todo mundo pela legalidade, pela democracia e pela liberdade do Lula. É isso aí. E o Cauamonga eu ia dar para o Alberto, mas eu queria dar para o Olavo de Carvalho, que fez uma revelação maravilhosa de que quem compôs as músicas dos Beatles foi o Theodor Adorno, que é um dos luminares aí da escola de Frankfurt. Não sei se você sabia, Alberto e Marília, mas o Olavo veio com essa revelação incrível ontem, num vídeo que viralizou, e é uma teoria conspiratória antiga da extrema-direita. E depois eu fui dar uma pesquisada, o Adorno, que morreu em 69, odiava os Beatles. Ô, Kiko, tem um amigo meu que escreveu no Twitter dizendo o seguinte, aquela música do Clube da Esquina, para Lennon e McCartney, agora vai mudar, que vai ser para Adorno e Horkheim. Ou para Lenin e Marx. Maravilha.
Então, vamos nos despedir, lembrando que amanhã volta a nossa programação normal, com café da manhã, 9 da manhã, com Joaquim de Carvalho, meio-dia DCM ao meio-dia, com Pedro Zambarda, Samambaia e Kiko Nogueira, o vídeo da Natália às 4 da tarde, o Jornal da Noite às 7 da noite, com Joaquim de Carvalho, e o Essencial às 9 da noite, com Kiko Nogueira. É isso, pessoal? É isso. Só queria lembrar aqui, Alberto, te chamar essa semana, tudo bem, para a gente conversar sobre... Claro! Olha, Kiko, na semana passada, vocês entraram em contato comigo para falar da pesquisa na segunda. Eu ia, mas eu não podia, porque eu tinha sido convidado para assistir lá um evento. Senão eu teria ido, não tem problema nenhum. Maravilha. Valeu, pessoal. Valeu, Marília. Valeu, Alberto. Um bom fim de domingo para todo mundo aí.